A televisão académica de Moçambique escalou o Estado do Vaticano, que se encontra no centro de Roma, capital da Itália. É o menor estado do mundo, com uma área de 0,44 km² e uma população de 800 habitantes. Escalamos este ponto porque queremos trazer toda uma história com relação à Basílica de São Pedro. É por lá que, a esta altura, eu lhe convido para visitar a Basílica de São Pedro. Nos encontramos no interior da Basílica de São Pedro porque a televisão académica de Moçambique pretende retratar toda a história que marca a religião católica, que tem que ver com este espaço e com o propósito de tornar mais esclarecedor com relação à história deste edifício. E eu convido-lhe para ouvirmos o Padre Alexandre, ele que vai falar tudo sobre este edifício. Eu sou o Padre Alexandre Nunes, sou brasileiro, mas moro aqui em Roma há 14 anos. Para nós católicos é uma igreja extremamente importante, porque justo aqui está a tumba do apóstolo Pedro. Pedro foi aquele que o próprio Cristo, Filho de Deus, entrega as chaves, né? Ele falou: "Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus." Então nós temos essas palavras de Cristo como o primado de Pedro, Pedro como príncipe dos apóstolos, e a importância dos seus sucessores, porque dado que ele foi o primeiro bispo de Roma, os sucessores dele, até chegar ao Papa Leão XIV, tem essa sucessão apostólica. Então vemos Pedro, Cristo, Pedro, os seus sucessores, até o último sucessor, até agora, o Papa Leão XIV. A história desse lugar começa com a vinda de Pedro e Paulo. Paulo era cidadão romano e foi condenado a ser julgado lá na Terra Santa, em Israel, em Jerusalém. E ele apela a Pedro, ao imperador César Augusto, né, que era o imperador da época de Jesus. Então ele pede para ser julgado por César Augusto. Então ele tem o direito de vir até Roma para ser julgado aqui. Por quê? Porque o pai dele comprou a cidadania romana, porque os romanos tinham dominado a Terra Santa, né? Então, comprando a cidadania, ele tinha o direito, como cidadão romano, de ser julgado pelo imperador. Aqui era um lugar pantanoso, é uma pequena colina chamada Vaticano, era uma região um pouco pantanosa, não muito visitada. Mas o imperador Calígula construiu numa montanha que está aqui na nossa frente, chamada Gianicolo, a casa da mãe dele. E ele faz aqui do lado, aqui à minha direita, aqui atrás da basílica, na região plana dessa colina vaticana, um circo. O circo sabemos que tinha esse formato, né, arredondado, onde se colocava o obelisco. O obelisco que nós temos aqui na nossa frente estava justo aqui atrás, no meio desse circo. Ele construiu esse circo para divertir um pouco, entreter um pouco a sua mãe, que estava na varanda da sua casa. Anos depois, o imperador Nero manda adornar esse circo. Então ele coloca pedras, mármore, deixa tudo um lugar esplendoroso, e foi conhecido então como o Circo de Nero. E ao lado desse circo, justo mais ou menos onde nós estamos, um pouco mais aqui atrás, onde está construída a basílica, tinha um cemitério, que na época chamavam com o nome grego de Necrópolis, cidade dos mortos. Necromortis, polis, cidade. Então ele decide incendiar e culpar desse incêndio aos cristãos. E então, como castigo aos cristãos, ele decreta a morte dos dois chefes dos cristãos, que eram São Pedro e São Paulo. E foi decretado que no dia 29 de junho os dois fossem mortos. Então Pedro foi condenado a ser crucificado no circo de Nero, e Paulo, por ser cidadão romano, foi decapitado fora dos muros. Por isso, fora do muro tem a Basílica de São Paulo, fora do muro não tem a tumba de Paulo. E aí onde ele foi decapitado.
E, em homenagem ao apóstolo Pedro, constrói sobre a tumba de Pedro a Basílica Constantiniana, que está justo embaixo de onde nós estamos agora. E faz a igreja. A estrutura dela é parecida com a Igreja da Natividade, lá na Terra Santa, em Belém, né, porque lá também foi construída por Constantino, então mais ou menos tem a mesma estrutura, a antiga Basílica Constantiniana. E como foi que Constantino constrói essa basílica, se eram catacumbas aí, né, tumbas de famílias? Porque tinha uma tradição aqui entre os romanos de que uma vez que se sepulta, ninguém podia tocar na tumba de Pedro, na tumba dos mortos. Por isso, nos sarcófagos antigos tem duas iniciais, DM, o Deus dos mortos. Só alguém constituído em divindade podia tocar nas tumbas. Então ele aproveita desse privilégio e avisa todas as famílias de que iam levantar os telhados dessas catacumbas, soterrar, para poder construir por cima a Basílica de São Pedro. Em 1500, o Papa Sisto IV, que mandou construir e pintar a Capela Sistina, né, por Michelangelo, foi na época que existia Michelangelo, Bernini, Borromini, os grandes arquitetos, grandes pintores, escultores do Renascimento, aproveita desses grandes e tem a ideia de derrubar a Basílica Constantiniana, que tinha já muitos séculos, e construir por cima a Basílica que nós temos hoje, né? Nenhuma igreja no mundo católica pode superar a medida da Basílica de São Pedro. Tem que diminuir a menos 1 metro para não superar a grandeza dessa igreja. Por quê? Porque aqui está a tumba do apóstolo Pedro, o príncipe dos apóstolos, né? E como Jesus deu a chave a Pedro, então temos esse primado de Pedro. Pedro é o primeiro entre todos, né? E o sucessor de Pedro também. Então a importância que aqui mora o Papa, que celebra o Papa, aqui está a tumba do primeiro Papa. Então, em respeito e reverência a isso, se preserva essa tradição na igreja. Portanto, esta igreja é maior não por incapacidade financeira de se construir uma outra maior. Exatamente, sim. Tem pela importância e a simbologia dela. E o amigo telespectador acaba percebendo que este edifício está repleto de mistério. É por lá que eu convido à Porta da Esperança. Essa Porta Santa é fechada com um muro interno, onde quando o Papa proclama um ano santo, se tira, né, se quebra esse muro, se derruba esse muro, para que o Papa possa abrir a Porta Santa, né? Então, quer dizer, a Porta Santa encontra-se neste espaço. Nesse espaço. Então, você pode ver do outro lado, está a porta mesmo de bronze, com os escudos dos papas que abriram essa porta. Então, ela a cada 25 anos é aberta. Dentro desse muro tem uma caixa que tem uns pergaminhos com a assinatura do cardeal arcipreste da Basílica, alguns outros bispos, também os cônegos da Basílica, que são como testemunhas do ano santo que se fechou. E também tem umas medalhas do ano santo que foi vivido naquele período. Então se coloca aí, para que no seguinte ano santo, quando coloquem abaixo o muro, se tome essa caixa e se veja aí quem eram os testemunhos e quem era o Papa que abriu e que fechou o ano santo anterior. E continuamos a devagar pela Basílica de São Pedro e escalamos este ponto aqui, onde é a porta de entrada para o catolicismo. É aqui onde realizam os batismos. Aqui é o batistério da Basílica de São Pedro. Aqui sempre o batistério deveria ficar na entrada da igreja, porque o primeiro sacramento que se recebe é o sacramento que nos faz entrar na igreja, é o batismo. Da voz do padre Alexandre, ouvimos uma parte da história que marca a Basílica de São Pedro. Mas porque são 12 horas, vamos ao exterior, porque o Papa pela janela vai abordar com relação à homilia do hoje, que tem a ver com as palavras de Jesus Cristo, que disse: vós sois o sal da vida. E vamos juntos, vamos perceber, porque depois o Papa vai falar sobre a paz no mundo. Portanto, nós estávamos à conversa e a esta altura eu pretendo perceber o significado do Papa e a função. Hoje, o seu sucessor, né, que hoje para nós é o Papa Leão XIV, é a voz de Pedro, praticamente, para nós, né? E Pedro tem e o sucessor de Pedro tem esse título também de vigário de Cristo, né? Porque, como ele tem essas chaves, que ele liga na terra e liga no céu, desliga na terra e desliga nos céus,
tem essa importância, essa ponte, né, de Cristo até nós. Por isso é o vigário de Cristo, o representante de Cristo para nós aqui na Terra. E quais são os critérios para a escolha do Papa? Geralmente e ultimamente escolhem entre os cardeais, né, que são homens de igreja que se ordenaram sacerdotes e foram ordenados bispos, tiveram o título de cardeais, que são os bispos mais próximos do Papa. Então, por tradição, eles se reúnem, porque antes, na Idade Média, eram os párocos de Roma, Sim. que ganhavam esse título de cardeais, e eram os que o Papa consultava, que o Papa perguntava, que apoiavam o Papa no seu governo. Então, eles se juntavam e escolhiam entre eles o novo Papa. Não necessariamente eram os que estavam aí, tinha algum bispo, sacerdote importante, podia ser chamado, era ordenado bispo e tudo, e se tornava Papa, né? O Papa é um bispo, então o mais importante é que se torne bispo. Se não é bispo, deve tornar-se bispo para poder, ordenado bispo, a depois assumir a função de Papa. Portanto, a esta altura estamos na Praça da Basílica de São Pedro e os crentes aguardam pela saída do Papa, portanto, do Santo Padre, e ele sai naquela janela ali, naquele ponto. Buona domenica! Dopo aver proclamato le beatitudini, Gesù si rivolge a coloro che le dicono, dicendo che grazie a loro la terra non è più la stessa e il mondo non è più nel buio. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Termina desta forma a intervenção do Papa, portanto ele vem aos domingos, normalmente a esta altura, e ele se dirige aos crentes, ele saudou os peregrinos, na sua homilia ele falou do sal, disse que vós sois o sal da vida. Ele também abordou com relação à paz no mundo e trouxe a problemática também das cheias em Portugal e outros pontos do mundo. Hilário Proença é meu nome, a partir do Vaticano para Moçambique.